Para se fabricar sem contaminar, não é só contratar um laboratório e que ele venha e que faça as suas análises. Exige necessidade de ter um pouco de conhecimento de como fabricar sem contaminar. Inicialmente, exige uma necessidade de conhecer micro-organismos. Quais são esses micro-organismos? Cada segmento industrial tem uma microbiota específica atuando dentro da sua produção. Existem vários tipos de segmento, com isso vários tipos de microbiota. Quem são esses micro-organismos? Como eles vivem? De onde eles vêm? O que eles querem dentro do processo produtivo? Quais são as condições de desenvolvimento dele? Para então vermos na análise dos pontos críticos dentro de uma indústria. Pelo menos está nos norteando quem serão esses micro-organismos. Então, tem que saber quais são os pontos críticos. Não é os pontos críticos observados a olhos nus. Porque olhos nus a gente não vai encontrar micro-organismo. Mas a gente sabe que se tiver uma corrente de ar, onde tiver a corrente de ar, provavelmente o quantitativo de micro-organismo vai ser muito alto naquele local. Então, precisamos fazer essas análises de pontos críticos. Através dessas análises de pontos críticos, teremos que saber como se fazem essas análises de pontos críticos. Existe um tipo de análise feita em placa, existe análise feita em biolamino-testes. Após o desenvolvimento dessas coletas, dessas amostras, eu tenho os resultados. Como irei interpretar esses resultados? Tanto para fungos quanto para bactérias. Então vocês estão vendo que realmente exige que se conheça um pouco sobre micro-organismos, pontos críticos microbiológicos, como é que se executa essas coletas e como é que interpreta esse aparecimento desses micro-organismos. Em se tratando de produto, porque o que eu falei inicialmente são detecção de micro-organismos no ar e superfícies, certo? Pode ser superfícies internas ou externas dentro do processo produtivo. Não, eu quero saber produto. Para produto, temos que ter pelo menos um conhecimento de uma montagem de um laboratório básico de microbiologia dentro da indústria. Então tem que saber, para montar, quais são os equipamentos necessários, básicos, para se conduzir uma análise microbiológica de produto. Mas para ter um laboratório básico, teremos que ter um pouco de conhecimento sobre a biossegurança desse laboratório. Falo na biossegurança porque a biossegurança ele tanto vai favorecer que essas análises realizadas dentro do laboratório não ocorra a contaminação externa e que haja um resultado falso, bem como a contaminação do manipulador. Então, exige um pouco de conhecimento sobre biossegurança no laboratório de microbiologia. Partimos para os procedimentos laboratoriais de análise. Tratamento de análise. Qual é o tratamento que eu vou dar para as minhas amostras para serem analisadas? Eu tenho 3 tipos de condições: sólido, líquido e pastoso.
A depender do segmento, muitas vezes eu tenho até as 3 condições, que seria principalmente a indústria de alimentos, certo? Que existe o alimento líquido, o alimento sólido e o alimento pastoso. E outros segmentos que muitas vezes também exigem as 3 características. Vai depender do que está se produzindo. Mas tem que existir tratamento, e os tratamentos entre essas amostras são diferentes. Cada uma é dado um tratamento diferente. Parto para micro-organismo. Quais são os micro-organismos que eu quero detectar? São micro-organismos específicos, como a indústria de alimentos, a gente tem a salmonela, o Escherichia coli, o Clostridium, entre outros, Staphylococcus aureus. Eu tenho que usar meio específico para detecção para cada micro-organismo. Não, eu quero bactérias anaeróbias. Tem meio específico para bactérias anaeróbias. Não, eu quero fungos filamentosos e leveduras. Tem meio específico. Então, tem que ter um conhecimento sobre diferentes tipos de meio de culturas. Depois partimos técnica de semeadura. Como é que eu vou semear esse meu material no meio de cultura para eu conseguir detectar o que eu quero? Os dois técnicas de semeadura mais tradicionais é superfície, split plate ou por plate, por imersão da amostragem. Então tem que saber o que se faz necessário para análise do meu produto. Muitas vezes eu vou ter que utilizar as duas, vai depender do segmento. Enfim, eu tenho os resultados. E o principal é a interpretação desses resultados. Como eu vou fazer essa contagem e como eu poderei interpretá-la. Isso tudo só para produto, para análise de produto industrializado. No entanto, eu tenho que me preocupar também com análise, ter um conhecimento de análise de água, porque sabemos que todo produto industrializado, bem dizer, quase todos, necessitam da água, seja pouca ou seja muita. Vai depender do segmento. Como é que é feita essa análise de água? Ainda na água, partimos que dentro de uma indústria, nós temos refeitórios para os colaboradores, nós temos um banheiro para os colaboradores. Essa análise, esse tipo de análise feita, que é água potável, que é direcionada ao consumo humano, já é diferente o tipo de análise. Os indicadores microbiológicos são diferentes. Então, são diferentes a análise de água de produção e a análise de água de potabilidade e para o consumo humano. Depois partimos para os testes microbiológicos que nós podemos fazer de um produto. Eu quero saber se meu produto vai ser viável a permanecer numa prateleira no comércio durante um ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Vai depender do produto. Eu tenho testes que vão me indicar essa efetividade de tempo de vida desse meu produto, sem haver alteração nenhuma. No entanto, todos os testes microbiológicos de produto acabado, ele precisa ser utilizado para teste de micro-organismos de referências, que são determinados por normas. Então, esses micro-organismos de referência, quais são eles? O que são realmente esses micro-organismos de referência? Nós não usamos ele puro, nós fazemos diluições dele. Como é feita essa diluição, que seria a suspensão? Porque eu preciso de um quantitativo de espora 10 a quinta, 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava,
vai depender de cada norma. Existem duas técnicas básicas, a técnica de McFarlane e pela Câmara de Neubauer. Tem que haver um conhecimento disso. Depois eu tenho o quê? Um teste de resistência. Tanto para fungo como para bactéria eu posso fazer. O teste de desafio é aquele o challenge test que vai me dizer o tempo após a produção, quanto tempo de validade ele está. A partir de quanto tempo ele pode perder a validade. Muitas vezes até 6 meses. Também vai a 2 anos, que normalmente são 2 anos. Mas precisa se fazer testes. Então, para uma pessoa fabricar sem contaminar, ela, na hora que ela fez o produto está acabado, tem que ser testado. Tem que ver essa viabilidade, que é o teste de desafio, desse período que ela vai passar agora até a ida para o consumidor, e depois o consumidor não pode mais utilizá-lo, certo? Ainda por cima eu tenho também um conhecimento que eu tenho que ter de atividade antimicrobiana. Qual é essa atividade? Então tem técnicas de se fazer a atividade antimicrobiana, certo? Então existe técnica de botejamento, técnica do halo, técnica de poços. São pelo menos noções que você tem que ter, que existe aquelas técnicas e, de uma maneira geral, como é feita. Tem que haver um conhecimento seu. Depois eu tenho testes de microdiluições, que serão determinados por sim. O que? Existe atividade antimicrobiana naquele meu produto? Existe. Então eu quero saber qual é o máximo e o mínimo que tem essa atividade. Então o teste sim, ele vai dar atividade microbiana. Qual é a dosagem máxima e qual é a dosagem mínima do teu agente antimicrobiano utilizado dentro do teu produto. Fora isso, eu tenho um outro teste também muito importante, que é o time kill. Esse time kill, ele vai me indicar quantos minutos, segundos o meu antimicrobiano vai agir para matar. É 1 minuto? Não, é menos. São 5 segundos. Eu preciso fazer o teste para saber. Eu não posso lançar nada no comércio sem estar sabendo tudo microbiologicamente, o que está acontecendo e o que pode acontecer. Além disso, tenho que ter também um conhecimento sobre isolamento de micro-organismos, isolamentos de fungos, principalmente na indústria de alimentos se utiliza muito. Se utiliza muito no fabrico de pão, de algum produto comestível, que precisa saber se esse micro-organismo que está no produto, ele também está no ar. Então, um teste em paralelo tem que ser feito. Isolamento de micro-organismo do ar e o isolamento do micro-organismo no produto. Então eu tenho que saber como isolar e quais são os grandes grupos pertencentes ao grupo dos fungos, os mais importantes. Só assim vai me direcionar se aquele produto está tudo ok ou se o micro-organismo isolado ele é um produtor de toxina. Porque aí a gente já tem que se preocupar. Porque a preocupação do isolamento desses fungos dentro da indústria, no processo produtivo que está ocorrendo dentro de um processo produtivo, é isolar e saber quem é.
e se ele está classificado como um dos produtores de toxina. Não dizer que eles vão produzir toxina, obrigatoriamente. Não. Vai depender das condições que está sendo dado para ele. Então, o isolamento, saber como isola, quais são os meios específicos e a classificação dos grandes grupos se faz importante ter esse tipo de conhecimento. Depois nós temos que ter também conhecimento das boas práticas de fabricação. A boas práticas de fabricação ela é muito abrangente. Por quê? Dentro do manual, como elaborar esse manual? Porque o certo seria todas as empresas terem, mas poucas as empresas têm. Todas as de alimentos são obrigatórias, porque a legislação manda, certo? Agora, outros segmentos, não, muitos deles nem os têm, mas à medida que os anos estão se passando, está se observando que está havendo uma necessidade de ter esse manual de boas práticas de fabricação. Porque dentro desse manual de boas práticas de fabricação tem tudo a ver com a contaminação industrial dentro de um processo produtivo. Porque lá vai ter tudo sobre distribuição de equipamentos, de como é feita a higienização e a sanitização ou desinfecção. Quer dizer, todo o processo de controle de qualidade que a empresa tem que ter. Dentro desse manual, nós chamamos nós indicamos os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Não é só citar que precisa fazer análise de pontos críticos, não é. Onde serão, se aparecer micro-organismos fora do limite, como tratá-los? É através de limpeza, sanitização e desinfecção. Qual o produto? Qual o tempo de exposição? Qual a concentração? Vocês viram que tudo para esse manual de boas práticas de fabricação e esse conhecimento de boas práticas de fabricação se faz necessário porque está tudo descrito detalhadamente. Não é dizer sempre, né, todas as empresas sempre vai ter um momento onde existe um nível de contaminação. Isso aí nós não podemos descartar essa possibilidade. Deve sim ter o controle dessa contaminação. Agora, esse manual de boas práticas de fabricação é que realmente vai ajudar nesse controle. Se vocês seguirem fielmente o que tem dentro do manual de boas práticas de fabricação, é muito difícil uma contaminação. Ocorrer, pode ocorrer, mas não contaminação, existem níveis de contaminação. Desde uma 10 a terceira, uma potência de 10 a terceira unidades formadoras de colônia, propagos de micro-organismos, e pode existir até 10 a sétima, 10 a oitava, certo? A única preocupação que é visto nessa contaminação industrial é justamente estar inserido para evitar a formação de biofilme dentro de um processo produtivo, que é através dos pontos críticos que você tem que ter conhecimento sobre esses pontos críticos e ter um pouco de conhecimento sobre esses micro-organismos. Porque a partir que uma célula caia dentro de um processo produtivo, a bactéria cresce assim em 4 horas de adaptação. A partir que ela se assentou no produto, 4 horas ela começa a se multiplicar em uma proporção de uma célula forma 2, de 2 forma 4, é geométrica, de 4 forma 16, de 16 32, e numa rapidez, só para vocês terem noção, para identificação, certo?
e uma contagem de bactéria, se ela por um acaso estiver dentro, já com 18 horas, já é suficiente dela estar num meio propício de desenvolvimento dela. Os fungos não, tem fungos que demoram de 3 dias, geralmente é 3 a 5 dias, demoram um pouco mais, mas as bactérias dentro de um processo produtivo, geralmente o que incomoda muito, certo, o processo de contaminação são as bactérias. Essa sim, é uma velocidade enorme. Já a gente considera muito mais preocupante os fungos no produto acabado. Então, no produto já de prateleira. Então, é por isso que se preocupa em escolher o biocida certo, quem vai desinfectar o processo ou sanitização de toda a aparelhagem para poder evitar essa formação de biofilme. Porque formou biofilme, vai existir um problema muito grande de erradicar ele dentro do processo produtivo. Primeiro vai ter que parar todo o processo, não tem para onde correr, certo? Então, se parar um processo 24, 48 horas, é perda financeira para a empresa. Além de cada sanitizante que você colocar, ou mesmo desinfetante, certo? Para ficar mais agressivo, para eliminar um biofilme, você está danificando seu maquinário. Pela constância. Então, tem vários lados perdas financeiras. Então, é por isso que eu digo, tem que se conhecer. Não adianta chegar e dizer, não, eu quero que faça análise microbiológica, que eu quero fabricar sem contaminar. Não é só fabricar sem contaminar. Dizer, não, o laboratório vai ficar responsável. Não. O colaborador que está gerenciando, que é justamente quem está no controle de qualidade, tem que saber, pelo menos, todos esses tópicos que eu elenquei. Só assim você vai ter segurança de realmente fabricar sem contaminar.